Olá, professor! Nossa dupla é formada por mim, Camila e Maria Isabela, e hoje nós vamos apresentar a segunda etapa do nosso projeto de desenvolvimento web. O Projeto Web Application, que é a classe principal do nosso projeto. Ela possui a anotação Spring Boot Application, que identifica essa classe como ponto de entrada da aplicação, e quando executamos o projeto, o método main chama o Spring Application Run, responsável por inicializar todo o Spring Boot. Além disso, essa classe ela implementa a interface Command Line Run, que permite executar o método Run automaticamente após a inicialização da aplicação. Dentro desse método foi desenvolvido o menu interativo, onde o usuário pode cadastrar estudantes e disciplinas, relacionar e listar os dados. A principal mudança em relação à atividade anterior foi que essa classe deixou de concentrar toda a lógica do sistema, que antes ela realizava diretamente as operações da aplicação, e agora ela apenas recebe a opção escolhida pelo usuário e encaminha a solicitação para os controllers. Outro ponto importante é que passamos a utilizar a dependência. Em vez de criar os objetos manualmente, utilizando o new, o próprio Spring cria e gerencia os objetos dos controllers e dos repositórios. Isso acontece por meio da dependência, que é realizada pelo Spring, onde deixa o código mais organizado e segue as boas práticas da arquitetura Spring MVC. Disciplina DTO. Essa classe ela foi implementada para transportar os dados da disciplina entre as camadas de aplicação, principalmente entre o controller e o service. Uma das mudanças em relação à atividade anterior foi a inclusão do atributo LongID, que passou a identificar cada disciplina nas operações de busca e edição. Também foi adicionada a chamada super no construtor, que é responsável por chamar o construtor da classe objeto. Além disso, a classe possui getters, setters e o método toString, que facilita a exibição das informações. Temos também o estudante DTO, que foi criado com a mesma finalidade, mas para transportar os dados dos estudantes entre as camadas da aplicação. Assim como no disciplina DTO, foi adicionado o atributo LongID, utilizado para identificar cada estudante durante as operações do sistema, o construtor também possui a chamada super, que executa o construtor da classe objeto. Além disso, a classe ela contém getters e setters e o método string, que torna a transferência e a apresentação dos dados mais organizadas. Disciplina Controller e Estudante Controller. As classes fazem parte da camada Controller do MVC. Elas recebem as solicitações vindo da classe Application, como cadastrar, editar, listar informações, e encaminham essas ações para respectivas services, disciplina service e estudante service. Elas utilizam a notação @controller, indicando ao Spring que são responsáveis pelo controle das requisições. Essas classes não possuem regras de negócio, apenas fazem a comunicação entre a camada de apresentação e a camada de serviço. Por exemplo, ao cadastrar uma disciplina, o controller recebe a disciplina DTO e chama o método cadastrar da disciplina service, mantendo a separação das responsabilidades dentro da arquitetura MVC. Outra novidade também foi o Validation Service. Essa classe ela é responsável por validar algumas informações antes de serem utilizadas pelo sistema. Ela verifica se o nome foi preenchido corretamente, se a idade é maior que 0 e se a carga horária também possui um valor válido. Essas validações elas ajudam a evitar o cadastro de informações incorretas. Disciplina Service e Estudante Service. As classes representam a camada da Service, onde ficam as regras de negócio da aplicação. Ambas recebem os respectivos DTOs, transformam os dados em objetos e entities, disciplina ou estudante, e utilizam repositórios para salvar ou buscar informações no banco. Também possuem métodos semelhantes, como cadastrar, editar, buscar, listar e listar simples. Dentro do MVC, a Service é a camada responsável por processar as informações recebidas pelo controller antes de acessar o banco de dados. E o Printer Service. Antes nós utilizávamos vários comandos, como systemout.println, espalhados pelo projeto. Agora todas as mensagens elas são exibidas através do método print dessa classe.
e isso evita a repetição do código e facilita futuras alterações. Temos também o Reader Service. O Reader Service ele foi criado para centralizar toda a leitura dos dados digitados pelo usuário. Ele utiliza um objeto scanner e possui métodos específicos para a leitura de números inteiros e textos. Assim, evitamos repetir a criação do scanner em diferentes partes da aplicação. Disciplina repositório e o estudante repositório. Eles pertencem à camada repositório, responsável pela comunicação com o banco de dados. Elas utilizam a interface JPA Repository, que já fornece os métodos prontos como save, find, findBD e delete, evitando a necessidade de escrever comandos SQL manualmente para operações básicas. No MVC, o repositório fica entre a camada de negócio e o banco de dados, sendo chamado pelo service sempre que é necessário salvar, buscar ou atualizar informações. Os métodos personalizados, find by nome, permitem realizar buscas específicas pelo nome da disciplina ou estudante, facilitando o acesso aos dados armazenados no PostgreSQL. Consultas SQL permitem verificar as tabelas criadas pelo Hibernate, como estudante, disciplina e estudante, além de visualizar os relacionamentos entre estudante e disciplina através do comando join. Dentro do fluxo MVC, o banco de dados representa a parte final da comunicação, onde as informações manipuladas pela aplicação são armazenadas. Os dados saem do application, passam pelo controle, service e repositório, até chegarem ao PostgreSQL, onde podem ser consultados pelo PGAdmin.